Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Tome contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções. Nós estamos voando nas redes sociais e quero agradecer desde já a sua presença toda semana aqui com a gente, trazendo, assim, um conteúdo maravilhoso. Ontem nós tivemos aqui o programa Bola Redonda, no nosso canal do Esporte Coleções, e nós recebemos aqui o craque Nilson e o Giancarlo, né, eles que jogaram a Copa Legends, estiveram aqui numa resenha muito bacana. No domingo nós tivemos lá na cabine de rádio da Neoquímica Arena, transmitindo o jogo do Corinthians. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial. Olha, craque de bola do Santos, Palmeiras, Grêmio, Goiás. E eu, né, como apresentador do canal do Esporte Coleções, com o projeto com a World Legends, e também, né, faço o quadro de homenagens aos atletas. Eu trouxe aqui, tem até uma enquete, né, para saber quantos álbuns, né, quantas figurinhas o nosso convidado, o Ranieri, saiu no decorrer da sua carreira. Será que ele sabe? Será que ele tem esse conteúdo? E depois, obviamente, nós vamos falar com ele sobre Copa Legends. O Goiás está na semifinal, no jogo emocionante contra o Bahia nas quartas. Vamos contar tudo para você do elenco. Então, sem mais delongas, né, vamos chamar o nosso convidado especial. Craque Ranieri, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Boa noite, Ricardo. Grande abraço, obrigado aí de coração pelo convite. Sempre é bom ser lembrado. E falar de futebol sempre é gratificante, mexe com o sentimento da gente, nos remete ao passado e feliz, né, por estar participando do teu programa, acompanho tuas redes sociais, está de parabéns, a página está cada dia mais seguidores, isso é bom. E falar também da Copa Brasil Legends aí é bom porque a gente está num momento decisivo e eu representando a equipe do Goiás, muito feliz porque estamos nas semifinais. Muito bem. Olha, eu não sei como está o seu coração e emoção, mas a gente vai mexer com a emoção hoje. A gente vai trazer aqui a sua história aqui. Ô Ranieri, você foi daquela época que quando saía os álbuns dos campeonatos, você guardava, você colava suas figurinhas. Conta um pouquinho desse relacionamento com esse tipo de material. Eu costumava guardar, sim, tudo que era possível. Meu arquivo aqui é enorme, mas já vi que você tem muita coisa aí que eu não consegui, não tenho nas minhas lembranças aí, porque outro dia até estava falando que eu ia participar da live contigo, com meus sobrinhos, e eu comentei que eu sempre tive, às vezes, uma falta de sorte grande, porque aquela época, nos anos 90, era muito diferente da atualidade. Nós fazíamos os contratos de maiores tempos, era de um ano só. E geralmente era de 6 meses, 1 mês. Então, o que acontecia? Várias vezes aconteceu isso comigo, de ter terminado o meu contrato, eu estar negociando com os clubes, principalmente com o Santos, que foi o time que eu mais tempo fiquei, a renovação de contrato, e nesse meio tempo
o pessoal ia, da Panini e as outras empresas que faziam os álbuns, iam até o clube para bater a foto de todo mundo, mas eles batiam foto só de quem já estava à disposição e devidamente regularizado. E quem não estava, então, eu brincava sempre, ia para o arquivo morto, até batia foto, mas não era publicado no álbum, e por isso, vários deles eu fiquei fora em função disso. Mas muitos deles eu estou e tenho guardado até hoje. Ah, então você já respondeu uma pergunta aqui, porque dentro das minhas pesquisas, até como você mencionou, com a história que você tem no Santos, falei, cadê o Ranieri aqui nos álbuns do Santos? Não aparece. Então, você já me tirou já essa dúvida, né? Olha só que bacana aqui, já tirando a nossa dúvida. Quero dar boa noite para você que está chegando agora, o Laporte lá do torcedor do Grêmio, mandando um abraço, o Capitolino também, a Daniele Cortez de Curitiba, o Inácio do Mato Grosso, pode ir mandando sua mensagem, vamos chegando, que hoje a resenha está imperdível. Ranieri, você lembra o primeiro álbum que você saiu? Sabe qual é? Lembro, foi o Campeonato Brasileiro de 1990, na época era pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, vamos relembrar então esse tempo, ele mesmo, tá, acertou. 1900 e Palmeiras, você aí colecionador, olha que bacana o nosso Ranieri aqui. Ranieri, esse time, fala um pouquinho desse time do Palmeiras aqui, do goleiro Ivan, do Serginho Fraldinha, que era expectativa, era, como é que se fala? Era o jogador que todo mundo esperava que despontasse dentro do futebol brasileiro. E tem o Dida, lateral, Toninho Cecílio, Careca. Fala um pouquinho desse quadrão aqui. Esse foi um momento, para mim, Ricardo, foi muito intenso na minha vida, muito marcante. Até aproveitar a oportunidade, deixar meu grande abraço. Essa semana eu perdi o seu Antônio Barbeirotti, pai do goleiro Barbirotto. Faleceu, infelizmente nos deixou. E desejar, assim, um grande abraço a ele, minha solidariedade, meus sentimentos à família toda, porque ele foi muito participativo diretamente na minha negociação entre Caxias, em 1990, e o Palmeiras. A partir da indicação do seu Antônio, que o Palmeiras começou a me acompanhar, monitorar o meu campeonato gaúcho aqui. Na época eu tinha só 19 anos, o Palmeiras havia negociado o Edu Manga com o futebol mexicano, e procurava um atleta com o mesmo perfil, com as mesmas características que o Edu. E o seu Barbirotto, na época, o seu Antônio, morava muito próximo ao Parque Antártica, e ia quase que todo dia lá. E foi lá e falou meu nome para a diretoria. Eu não tinha empresário na época, não tinha ninguém, eu só tinha um padrinho meu, que é meu primo, meu padrinho, que eu considero meu segundo pai, que tempos depois começou a me acompanhar efetivamente, mas eu não tinha naquele momento ninguém. Então, o seu Barbirotto foi fundamental nessa minha ida ao Palmeiras, e foi muito gratificante para mim, porque até hoje foi a maior negociação na história do Caxias. Primeiramente, o empréstimo para disputar o Campeonato Brasileiro em 1990, e mesmo antes do final do empréstimo, no início de dezembro, o Palmeiras entrou em acordo com a diretoria do Caxias e concretizou, em definitivo, a minha negociação. Mas a minha chegada ao Palmeiras, assim, foi marcante porque eu fui recomendado através do técnico Tele Santana. E, poxa, para mim, eu tinha naquele momento 19 anos, estamos falando de 32 anos atrás, era uma situação extremamente atípica, um jogador sair de um clube pequeno, médio, aqui no Rio Grande do Sul, para jogar no Palmeiras, e principalmente no momento que o Palmeiras vivia, né? Era um jejum de títulos enorme, um time muito forte, porém não chegava a conquistar títulos expressivos. E eu cheguei com uma responsabilidade grande, mas claro que extremamente feliz, porque ali poderia mudar a minha vida profissionalmente falando e a minha vida de uma maneira geral. Então, assim, foi impactante para mim, porque eu acompanhava os caras pela televisão, e de repente você chega para treinar e recebe orientação de técnico Tele Santana, um dos melhores técnicos do futebol mundial, do Brasil, sem dúvida. Então, foram dias assim, nervosos, ansiosos, porque eu vivia uma coisa que
até pouco tempo era só sonho, mas para mim estava se tornando realidade e o pessoal me recebeu extremamente bem, eu tenho amizade com a maioria deles até hoje, Dorival Júnior, Veloso, sabe, gente que fizeram parte da minha história, me ajudaram bastante no meu início, então sou realmente muito grato e, claro, jamais esqueceu que o Palmeiras abriu as portas para mim, acreditando no atleta novo, né, mas que era uma promessa ainda e, felizmente, pouco tempo depois, acredito eu, tenha se tornado realidade. Que bacana, que elenco bacana. E aí, de 90, Ranieri, a gente vai para o próximo álbum aqui. E aí, nessa época ainda não era a torcida, era a Panini, né? Era a editora Abril. E é o que muda da sua figurinha de 90 para 91. Aqui, ó, é que colocaram um papagaio aqui do lado. Mas a figurinha é a mesma. Os caras daquela época não tinham criatividade, viu, Ranieri? Olha só. Só colocaram o símbolo do mascote do Palmeiras, mas o time aqui, a gente vê que ele já tem uma certa mudança, né? E você tem aqui já diferente o Rubens, você tem a chegada tem o Edivaldo, tem o Galeano, o menino, né? Galeano que dispensa comentário. E pegando o gancho, né? Você falou que era uma época no Palmeiras que não tinha títulos, né? Tinha perdido em 86 o Paulista, aquele gol contra do Denis, né? Por a Inter de Limeira do Pepe, e vinha amargando, né? Anos ali sem título. E a pressão em cima, Ranieri, como é que era lá jogar no Parque Antártica, a torcida querendo títulos e chegando e saindo jogadores? Como é que acontecia? Cara, realmente foi um período muito difícil, né? O Palmeiras nos dava toda a condição de trabalho possível. Eu, infelizmente, até não peguei o melhor momento, porque eu consegui participar do primeiro treino só do Palmeiras no CT, que é até onde o Palmeiras está treinando hoje. Eu participei somente do primeiro treino naquele local e depois eu fui, na semana seguinte, eu fui negociado com o Santos. Mas que nem eu te falei, era um clube, um grupo de jogadores muito fortes, comprometidos em querer fazer a diferença, fazer história no Palmeiras, mas infelizmente não conseguimos. Eu tive, nessa minha passagem de 11 meses e pouco, com a camisa do Palmeiras, só a conquista da Copa Euroamérica em janeiro de 91, com um quadrangular entre Hamburgo, da Alemanha, Stuttgart, Corinthians e Palmeiras. Nós jogamos com o Hamburgo no domingo, ganhamos de 2-0 e pegávamos o vencedor do outro confronto, que foi o Stuttgart. Stuttgart ganhou do Corinthians. E aí, na quinta-feira, não falha a memória, o jogo em Poços de Caldas, nós ganhamos 2-0 também do Stuttgart e fomos campeões dessa torneio Euroamérica. Num título sem expressão, mas já nos dava um ânimo de que as coisas poderiam estar mudando, o que efetivamente em 93 mudou, mas eu, antes disso, fui transferido para o Santos, né, em julho de 91, junto com o Serginho Fraldinha, que você mencionou antes, que teve uma infelicidade muito grande, um atleta com potencial enorme, mas que uma lesão séria no joelho abreviou a carreira dele, né? Eu acompanhei o início dele no Palmeiras. Quando eu cheguei, ele já era um nome forte no Palmeiras, a torcida adorava ele. Ele subiu ao profissional com 16 anos naquela época, uma coisa que era muito difícil acontecer. Só que no Santos ele chegou e era o Almir o titular, depois o Macedo, então ele ficou sem espaço e depois teve uma cirurgia séria no joelho, infelizmente não conseguiu mais render o nível de futebol que se esperava e o que ele tinha potencial para apresentar. Muito bem. Aí você teve essa parte do Palmeiras. Depois desses álbuns você tem, né? Esse 90, 91, você tem ele guardado aí. Tenho sim. Vamos para o próximo, então. Vamos ver qual é o próximo álbum aqui, ó. Aí já vamos falar do Santos. Aí você está falando do goleiro Maurício, tem Ranieri, tem o Almir, tem o Guga, né? Artilheiro Guga, o Galo, que hoje é técnico, Neizinho, você tem Índio, enfim, você tem um. E o Santos também vinha de uma época sem muitos títulos, né, Ranieri? Carente ali na Vila Belmiro, e a atmosfera é outra ali, né? A pressão era a mesma? Fala um pouquinho pra gente sair de um time grande continuando lá no outro time grande de São Paulo, sabe que a imprensa pega no pé,
Como foi essa sua migração de um time para o outro? Na verdade, é muito diferente do que se tem hoje, né? Hoje os atletas têm muito poder em relação à mudança de lei, eles ganharam muita força, a maioria deles tem seus agentes, seus empresários, e com a mudança de lei, eu acho que até certo ponto os clubes ficam reféns dos atletas. Certo. Primeiro, em função dos valores que tem que exercer, para alterar aí o valor da multa rescisória, para o clube, de certa forma, se precaver. São contratos mais longos, que nem eu falei no início da nossa conversa. Na nossa época, o contrato mais longo que a gente fazia era de 1 ano. Então, assim, você tinha que dar a vida naquele período para poder tentar renovar bem de novo o contrato, ou geralmente era de 6 meses ou 1 ano. Então, hoje mudou demais. E por isso até que eu acho que o futebol ficou um pouco mais feio, porque os atletas meio que, até às vezes inconsciente, ou às vezes não, deitam, sobem nesse contrato e ali permanecem, às vezes muda foco, porque estão garantidos com um contrato longo e de valores realmente expressivos, muito diferente do que era a nossa época. E essa transição, inicialmente, assim, foi impactante para mim, porque eu vivi um momento muito bom no Palmeiras, eu tinha recém sido comprado, né, em definitivo, então, quer dizer, acreditava que o Palmeiras realmente, eu me imaginava que ficaria por ali muito tempo. Eu tinha um carinho enorme do torcedor, do próprio grupo de jogadores, da diretoria. Então, quando eu fui comunicado dessa negociação, me pegou extremamente de surpresa, porque eu não sabia de nada, não tinha especulação nenhuma, ninguém falou comigo se eu tinha interesse ou não de ir. Realmente a gente foi, ou era tratado praticamente como mercadoria naquela época. E depois eu fui entender que o processo demorou 40 dias. O Santos aceitava a negociação, ela começou com o interesse do Palmeiras na compra do César Sampaio, e o Palmeiras não queria inicialmente ceder, nem a mim e nem o próprio Serginho Fraldinha. Mas um dos nomes que o Santos fez questão e não abria mão dessa negociação é que eu estivesse envolvido no negócio, e por isso se arrastou tanto tempo. E eu lembro que era uma segunda-feira de manhã, eu cheguei para treinar no Palmeiras, fui chamado para ir na sala do técnico Nelsinho Batista, no momento era o técnico do Palmeiras. Ele veio me comunicar, inclusive me dizer que tinha sido voto vencido, não queria a minha saída, mas que tinha sido uma decisão da diretoria e ele teve que aceitar. E aí, nesse meio tempo, foi assim, eu não sabia o que pensar, eu era muito novo, tinha recém completado 20 anos ainda, então fiquei realmente meio perdido. Me deram um prazo para ir para cá, para pegar minhas coisas no clube, ir para casa e ter que à tarde viajar para Santos para poder sentar com a diretoria e acertar o meu contrato. Mas, assim, foi um período ali de 2, 3 horas que eu comecei a mudar a ficha, né? E mudar a forma de pensar. Eu não me via longe do Palmeiras, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha que visualizar um novo futuro, um novo clube. E de uma certa forma, comecei a criar uma motivação muito grande em função de ser o Santos, né? E pela minha função, pela minha posição, que era o meio-campo, e geralmente jogava com a camisa número 10, eu falei, eu estou indo para o Santos, um clube que quer muito que eu esteja lá, e vou vestir a camisa 10, que é simbolicamente a camisa mais tradicional da história do futebol. Então, isso me trouxe Santos, né? Nada Sim, mais, exatamente. nada menos, você estava vestindo aquela que Pelé, né, honrou tanto, né? Até uma grande responsabilidade, né, Ranieri? Não, exatamente, claro, era um orgulho, mas, de certa forma, a responsabilidade também era imensa. Mas aí comecei a criar essa motivação, viajei para o Santos no mesmo dia, para Santos, e foi rápido o acerto com a diretoria, e comecei ali a visualizar um futuro, né, defendendo aquelas cores, com muito orgulho, clube emblemático no mundo todo, e aí houve daí um choque na questão de estrutura, de condição de trabalho, muito diferente ao que era o Palmeiras, né? Mas aquela coisa, assim, é o que temos para o momento. Eu falei, é o Santos, queira ou não, é uma repercussão enorme, então é o que temos para o momento, vamos transpor aí as dificuldades e vamos conquistar espaço, e felizmente foram
no total 5 anos e meio, representando o Santos, 146 jogos, 32 gols, um momento também ruim do clube, porque estava num jejum de títulos enorme. Eu lembro que nós só tivemos uma conquista que não foi tão expressiva, foi a Copa Denner em 1994, um torneio que foi criado para homenagear o falecido Denner, que tinha recém-falecido, né? E o Santos foi campeão, ganhamos 4-2 do Atlético Mineiro na final, inclusive eu fiz um gol. Então, mas o que mais me dá orgulho, que me traz uma satisfação, até hoje, eu tenho respeito do torcedor santista, o carinho deles, porque foi um momento longo no clube, porém sem um título de grande expressão, mas, de certa forma, com respeito do torcedor. Isso também, claro que a gente nos deixa sensibilizado, não só a mim, mas, por exemplo, Guga, que teve uma passagem brilhante, Índio, o Veloso, Almir, Axel, Galo, jogadores Marcelo Passos, que tiveram uma história linda, mas que efetivamente não conquistamos um grande título com a camisa do Peixe. Uma pena. Quero mandar uma boa noite para o ex-lateral do Palmeiras, também do Bandeirante, Mário Valdo, mandando um grande abraço aí para a gente, Ranieri. Um abraço. Um abraço para ele. O narrador Marcos Cassino também mandando um abraço. João Paulo Bapinha. Vou colocar aqui na tela, aqui, ó, aproveitando para mandar um abraço para o meu amigo Ranieri. Tivemos a oportunidade de jogar juntos no Santos. Papinha, aquele abraço, meu amigo. Bom ter você aqui com a gente. Que saudade do João Paulo. Pô, pessoa sensacional, um atleta fabuloso. Aprendi muito com ele. Jogamos o Campeonato Brasileiro de 92 juntos. Eu aprendi um aspecto muito particular com a orientação dele. Nós treinávamos muito cobrança de falta, né? E o João Paulo era expert ali era absurdo o grau de produtividade dele, de acerto que ele tinha. E ele me ensinou uma coisa que eu sempre que tenho a oportunidade de falar para os batedores de falta, eu assim o faço. Ele pedia para bater, ajeitar a bola e esperar um bom tempo. Depois que o juiz apitasse, esperar um bom tempo ainda para você concentrar na batida e automaticamente o goleiro ia perdendo a concentração. Olha. E eu lembro que a partir disso eu melhorei demais assim meu índice de aproveitamento, índice de gols e inclusive de pênaltis também, em função desse detalhe, desse ensinamento que ele me deu. Que bacana, um abração o Papinha, tivemos juntos há uns 15 dias, sempre é um prazer estar com ele. Também você mencionou o nome de um jogador aí, quando ele soube que você ia participar desse meu quadro aqui, ele falou, manda um abraço para ele, então vamos colocar na tela. Grande Rani, meu querido, que saudade. Bom saber que você está bem. Ô Rani, dentro de todas essas histórias aí que eu sei que você vai contar, tem uma aí em especial que eu não esqueço que você contou e chegou na rapaziada aquele dia do aeroporto, seu Paulo Ferreira, família bem, vamos devolver os cobertor, galera. Inclusive eu já devolvi os meus. Conta essa história aí, pessoal. Um grande abraço, querido, fica com Deus. Que história é essa aí, Rani? Que bom, meu Índio. Melhor lateral que eu joguei na minha carreira. Cara fantástico, uma pena que não tenha ganho um grande título com a camisa do Santos, porque esse realmente representou muito. A gente sempre brincava, família bem. Indião, um abraço aí, beijo na Rosaninha, esposa dele, nos filhos. Esse é um grande amigo que ficou. Eu agradeço ao futebol. Essa história, Ricardo, foi interessante, porque nós tínhamos um diretor chamado Paulo Ferreira. E em 93 nós fizemos uma viagem para a China. O técnico era o Antônio Lopes. E no retorno dessa viagem, eu lembro que nós ficamos 26 dias lá na China. E aí, nós entramos, né? A gente só viajava de classe econômica, que era sofrido pra caramba. E aí eu lembro eu não lembro exatamente qual o jogador que foi lá na classe executiva, dar uma espiada lá, né? Que a gente estava lá, apertado lá no fundão do avião, e ele foi lá, ele abriu a cortininha assim e viu que estava vazia a classe executiva. E ele viu que cada poltrona tinha uma necessaire, né, com
um aparelho de barbear, escova de dente, pasta de dente, perfume e tal. E o que ele fez? Ele foi e pegou uma, vamos dizer assim, entre aspas, roubou, né? Pegou emprestado e foi para o fundão do avião. E comentou com todo mundo. Pronto. E aí, no que ele comentou, o que aconteceu? Boleiro é raça triste. Né? Pô, só foi aquela fila indiana até a classe executiva e a gente fez a limpa lá naquelas necessárias. E tá. Todo mundo voltou para a sua poltrona original, começou a olhar o que tinha e tal. Passou uns 40 minutos, aí chega o seu Paulo Ferreira. E ele falava de uma forma estranha, legal, mas assim, estranho, e era muito amigo da gente. Aí ele falou, gente do Santos, vamos reunir lá atrás. Cara, ele levou todo mundo para o fundão do ônibus, toda a delegação do Santos. E aí ele com a mão para trás, assim, ele, gente, comandante me procurou, sumiram 16 bolsinhas, vamos devolver, eu, inclusive, vou devolver a minha. Inclusive, ele tinha pego uma necessaire também, e aí a gente começou a dar risada e todo mundo acabou devolvendo e só passamos vergonha, mas a cena dele falando que tinha pego também foi a melhor. Foi a melhor, boa, hein, Diogo? Essa história é marcante, porque quando a gente se encontra, a gente sempre relembra essa passagem. Ah, eu imagino, que bacana, valeu, que show de bola essa resenha. Bom, como você falou, Ranieri, você não saiu em muitos álbuns do Santos, né? Então você saiu nesse do Brasileirão de 93, e de Brasileirão no Santos você não saiu em mais nenhum, você sabia disso? Sabia, infelizmente, sabia. Né? Mas você saiu em outro, que foi um comemorativo do Santos, que é esse aqui que está na tela, que fazia também em 93, que tem aqui o Índio, o goleiro Gomes, né, que jogou pelo Cruzeiro também. Você tem aí o Galo, Cuca, Ranieri, Guga, Almir. Esse álbum é top demais. Traz muito um jogo que vocês jogaram contra o Palmeiras, contra o Corinthians. E esse aqui foi um álbum comemorativo. Esse você conhece também, né? Sim, esse eu tenho também. Só aproveitando, Ricardo, esse ano de 93, para mim, do período todo que eu fiquei no Santos, foi o time. 11 praticamente tinha o melhor que eu joguei, que tive a oportunidade de fazer um belo campeonato, porque nós tínhamos realmente muita qualidade. Só que naquela época, e eu percebo que ainda hoje tem uns resquícios assim, o Santos é muito fraco nos bastidores. E foi desde aquela época. Eu lembro que em 92, nós também fizemos uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, mas na fase final não deixaram a gente jogar na Vila Belmiro. E a gente tinha uma química com a Vila Belmiro, junto com o torcedor, uma atmosfera que era absurda. O Santos se manteve grande naquela época, porque raramente perdia na Vila Belmiro. O Santos era extremamente forte ali, os adversários sentiam muita pressão. Hoje perdeu-se um pouco pelo meio do caminho, muitos times vão lá e não tomam conhecimento e jogam melhor que o Santos e ganham, e na nossa época não, realmente às vezes nós nem tínhamos o melhor time, mas nós tínhamos assim, mais vontade e estar na Vila Belmiro defendendo o Santos realmente é diferente de qualquer outra situação. E então, em 92 aconteceu isso também, e da mesma forma em 93. Em 93 eram 2 quadrangulares semifinais, nós acabamos perdendo a vaga para o Vitória da Bahia, né? O nosso grupo era Flamengo, Corinthians e Vitória, Flamengo, Corinthians, Santos e Vitória. E também não podemos jogar na Vila Belmiro, perdemos muita força em função disso, mas foi o melhor time que eu joguei, que basicamente ali era o Veloso titular, o Índio, Júnior, Ricardo Rocha, o Sérgio Manuel jogou grande parte do campeonato como lateral esquerdo, né? O titular foi o Eduardo, que começou o campeonato, mas aí teve uma lesão, e o Sérgio Manuel tomou conta ali da função. Aí era Axel, Darcy, Cuca e eu, e Almir e Guga. Era, sem dúvida, um grande time. Nesse período, que nem eu falei, foi o melhor time que eu pude jogar. Ainda nós tínhamos Márcio Grigio, nós tínhamos o Galo, volante, o Dinho, lateral direito também,
era realmente muita qualidade e, infelizmente, não conseguimos chegar à final e também, logicamente, não conseguimos o título. Muito bem, olha aqui. Ô Ranieri, uma mosquinha veio aqui me soar no meu ouvido aqui. Que apelido é esse, Macarrão? Isso aí foi em 91, cara. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei no Santos, tinha um amigo da galera, o Marcoletti, era amigo da galera toda lá, e como eu era muito branco e era muito magro e tal, ele soltou na massa que o meu apelido era Macarrão. E aí eles me perguntavam, né, por que Macarrão? Eu falei, porque eu sou fininho e gostoso. Hoje já não posso mais falar isso, porque hoje virei um pene, um rigatone, porque a barriga ficou enorme. Mas muitos do Santos ainda me chamam até hoje de Macarrão. Ah, é? Bom, então eu vou entregar, obviamente, quem é que me falou aqui, né? Vamos colocar aqui na tela. O Ricardo Esporte Coleções, vocês estão recebendo hoje um cara que é fantástico, meu amigão, cara. Macarrão. Não sei se vocês conheciam ele assim, mas eu conheço. Eu tô num treino aqui, por isso que eu tô meio assim, estilo neoclássico esportista. Mas queria dizer para você, Ricardo, para todo mundo, que o Ranieri merece todo esse momento, esse evento, porque é um cara fantástico, merece ser aplaudido por muitos, né? E é um cara que me ajudou muito durante a minha carreira, jogamos juntos no Santos. O filho da Dona Elvira. Beleza? Falou, Rani, um abraço para você, tudo de bom, todo sucesso do mundo para você. E a gente se vê em breve aí. Valeu, Ricardo, parabéns pelo programa, tamo junto. Pronto. Paulinho McLaren, pô, aí a gente volta no tempo e vê o quanto foi bom, né? Fazer essas amizades com as pessoas boas. É o mesmo caso do Índio aí. Mais um filho que minha mãe adotou ao longo da minha carreira. Paulinho, cara sensacional dentro de campo, artilheiro nato, fora dele, exemplar para mim, porque quando eu cheguei no Santos eu tinha recém-completado 20 anos, o Paulinho já tem, acho que, se eu não me engano, 9 anos a mais do que eu, então ele era já um craque, já renomado e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 91, então eu sempre ficava espelhando, né, no comportamento, forma de treino, horário de treino que chegava, horário de treino que ia embora, é um cara extremamente família, beijão a Mônica, a esposa dele, que também virou uma filha da minha mãe, porque minha mãe adotou muita gente ao longo do caminho, e o que é prazeroso é isso, cara, saber que o Paulinho até foi um ano apenas juntos lá no Santos, mas que a amizade se mantém até hoje, um respeito, uma admiração, e sempre na torcida por ele aí. Pô, bom demais. Obrigado aí pela homenagem, né? Podemos dizer assim. É uma homenagem, sim. Quero agradecer o Paulinho, hoje técnico do Bandeirante de Birigui. Fez um excelente campeonato paulista. A gente está sempre na torcida por ele. Um parceirão aqui do Esporte Coleções. E a gente consegue fazer essas homenagens porque todos vocês, inclusive você, Ranieri, todo mundo que apoia, né? Porque eu falo, é o único canal exclusivo dedicado a ex-jogador, é esse do Esporte Coleções, né? Então a gente faz com muito carinho todo esse trabalho, traz realmente a história do ex-jogador, do atleta, coloca todos aqui em evidência, porque vocês o futebol, fazem parte do futebol, tá bom? E vamos continuar, porque olha, a gente ainda tem muito aqui para mostrar. Vamos agora o próximo álbum. Quem é o próximo álbum aqui? Aí você volta para o Campeonato Paulista, Ranieri. Vamos lá para o Juventus da Moca. O tradicional Juventus da Moca. Time, não tem nem o que falar, né? É quase a segunda camisa dos times aqui de São Paulo. E você vai lá comer os canoles, né? Famosos canoles da Javari. Me fala um pouquinho dessa experiência de usar esse manto tão valoroso. Pô, para mim foi assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Juventus. Foi um período muito curto ali do Campeonato Paulista de 97, mas nós formamos um grupo de jogadores muito, muito legal. E fizemos um campeonato relativamente bom no Paulista, mas assim, eu falo para muita gente quando tem oportunidade, e poucos acreditam, mas é verdade.
financeiramente foi o melhor contrato que eu fiz na minha carreira jogando no Brasil, foi no Juventus. É mesmo? E uma forma também que o Juventus tratava os atletas, eles sempre pagaram em 2 vezes ao mês, era no dia 6 e no dia 20. Olha. Então, jamais outro clube fez isso aqui no Brasil. Você tem uma ideia, eu joguei em 16 clubes, eu repeti, e só recebi certinho de tudo que foi combinado somente em 4 deles. O Juventus foi um, Ituano foi o outro, o Grêmio de Porto Alegre e o Avispa de Fukuoka, no Japão, foi o outro clube que me pagou tudo certinho que foi combinado em contrato. Os outros todos eu tive que ou abrir mão, fazer acordo, ou ganhar na justiça, mas esse carinho que eu tenho pelo Juventus, não só pelo fato financeiro, mas assim pela passagem em si, foi boa pela condição de trabalho que nos deram e pelas amizades que também ficaram. Que bacana. Esse álbum é um álbum fantástico. Hoje ele é um item de colecionador, ele é raro, não sei se você tem esse ele álbum. guardado. Se tem, guarda guardado com carinho, porque olha, hoje ele virou peça rara e pela qualidade, por todos vocês que passaram, realmente, hoje é um ótimo álbum. Quero mandar uma boa noite aqui para o Leonardo Putinelli, para o Lucas, mandando boa noite. Eu falo aqui de Calcaia do Alto, meu amigo Ricardo Gimenez, mandando um abraço para a gente. E olha, galera, passamos de 120 likes, muito obrigado, continua dando like, se inscreva no nosso canal, compartilha, tá gostando dessa resenha? Você é santista, você é palmeirense, tem gremista, gosta do futebol? Por favor, manda aí pra galera, pode mandar aí a sua mensagem, que está realmente uma delícia esse papo aqui. Já passou o Índio, o Paulinho, o McLaren por aqui, e tem mais álbum ainda, tem mais informações aqui com o meu amigo Ranieri. Ranieri, depois desse álbum aqui, você continua no Campeonato Paulista, Futebol Paulista aqui, e o próximo álbum que você aparece é esse aqui, de 98, pela Matonense? Matonense. Olha, Matonense, de Pachequinho, o Charles que jogou no Bahia, olha, o Júnior de novo com você? Dorival Júnior de novo. Opa, me fala um pouquinho desse seu relacionamento com o Dorival Júnior. Cara, eu tenho uma grande amizade com ele até hoje. Um cara sensacional, como pessoa, nota 115, como profissional, nota 115 também, porque falo como profissional, simulando aí as duas situações, de técnico hoje, atual, e de jogador, né, de atleta profissional. Ele realmente era exemplar também, e mesmo caso se assemelha à relação ao Paulinho McLaren. Mais idade do que eu, então eu era muito, na minha carreira, eu era muito de prestar atenção nos caras que tinham mais idade, né, para tentar sempre aproveitar, absorver experiências, ensinamentos, conselhos, sugestões, e o Júnior era um deles. A gente jogou lá em 90 e 91 no Palmeiras, depois pude reencontrá-lo em 98 na Matonense, numa campanha que a gente fez brilhante. Tem um fato interessante nessa minha passagem pela Matonense, foi a primeira delas. Eu também joguei em 2001, Campeonato Paulista. Mas esse ano, o regulamento do Campeonato Paulista, Ricardo, era assim, eram 2 grupos de 6, só times do interior, e os 4 grandes da capital, né, incluindo o Santos, aí, disputavam um torneio Rio-São Paulo, paralelo. Então, okay, dessas duas chaves de 6, se classificavam os 4 primeiros, e depois, a segunda fase do campeonato, eram novamente 2 grupos de 6, mas aí 2 grandes em cada clube, em cada grupo. Entendi. Então, formavam novamente outros 2 grupos de 6. E aí, o que aconteceu nessa situação? Eu me considero o artilheiro do Campeonato Paulista de 98, de fato, mas não de... Sim. Por quê? A primeira fase, eu fiz 8 gols, a Matonense classificou, em 10 jogos eu fiz 8 gols, classificamos para a segunda fase, e era uma fase, e era um momento da Matonense muito particular, porque naquele momento, inclusive estava no Guinness Book, a Matonense até então era o único clube no mundo que subiu da 4ª divisão sendo campeão, subiu para a 3ª divisão,
foi campeão da terceira divisão, subindo para a segunda divisão, e campeão da segunda divisão, subindo para a primeira divisão, na sequência de anos. Fantástico. Então, e era o primeiro ano da Matonense na primeira divisão. Então, era tudo novo, era novidade em tudo. Eu acho que eu tive... O Júnior também teve uma participação interessante na questão de estruturar o time, né? Porque você vir de quarta, terceira, segunda divisão é diferente de você disputar um paulista de uma A1, tudo é muito diferente. Então, o clube foi se estruturando a partir daí com essas orientações, conselhos que a gente já estava acostumado em outros clubes, né? Eu acho que a gente teve uma participação boa também nesse sentido. E o que aconteceu, e voltando à questão dos meus gols? No intervalo, né, do final da primeira fase para o início da segunda fase, naquela semana, eu não sei porquê, mas entendo que tenha sido um claro favorecimento aos times grandes. O Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol na época, zerou os gols da primeira fase. Então, quer dizer, e isso não estava em regulamento. O regulamento previa que seguia-se a ordem, quem fez 8 gols continuava com os 8, e não aconteceu. Então, foi tudo zerado na segunda fase, e aí eu fiz mais 6 gols na segunda fase, nós quase classificamos para o quadrangular final, mas só o fato de manter a Matonense na primeira divisão já foi uma grande conquista. Mas ainda quase que classificamos. Infelizmente, tivemos um tropeço, o único tropeço dentro de casa para a Portuguesa de Desportos. Se tivéssemos ganho, a gente teria ido para a fase final. Fantástico. Quadrangular final. E aí esse Charles é o que foi campeão no Bahia, né, brasileiro? Isso, ele mesmo. Jogou no Cruzeiro depois, foi comprado pelo Maradona. Charles Fabian, gente boa demais, baita jogador. Então ele não fez mais gol que você na Matonense? Não, eu fui... Então, totalizei com 14 gols. E se tu pegar hoje na história do Campeonato Paulista, o artilheiro é o França de São Paulo com 12. Exato. Não chega. Mas eu somando... É por isso que eu digo, assim, de fato eu fui dentro de campo, né? Efetivamente fui, mas pelo canetaço, né, que a gente fala, né? Quem tem o poder faz o que convém. Que nem eu falei, uma clara demonstração de favorecimento aos clubes grandes. Hoje é o França, o artilheiro, com 12 gols, mas eu fiz 14. Enfim, só aproveitando que você falou dessa questão das lembranças, eu tenho no meu arquivo guardado muita coisa da minha carreira, e eu era o único jogador, eu até lancei a ideia que na época, talvez tu vá lembrar, tu é bem mais novo, mas talvez tu lembre, tinha aquela televisão com um videocassete acoplado junto, que a gente chamava uma televisão canguru. Eu lembro que eu comprei aquelas 14 polegadas, e todos os times que eu ia jogar, eu levava aquela televisão e gravava todos os programas esportivos, os jogos possíveis, para aí depois eu levava para uma empresa que fazia essas edições e transformava em um material só meu, com os melhores momentos, com os gols e tal. Então, eu fui precursor dessa ideia, e depois veio o CD, claro, e era uma época muito difícil de você conseguir as coisas de material, né? Que a gente tinha que lutar com o que tinha para poder apresentar o material para empresário, para outros clubes e para fora do país, para poder apresentar o nosso material para tentar uma negociação no futuro. Que nem eu disse no início, a gente só fazia contrato de no máximo 1 ano. Hoje é muito diferente. Então, constantemente, você tinha que estar dando sempre o seu melhor para poder, ali na frente, tentar fazer um outro bom contrato ou melhorar muito aquele que você já tinha. Que legal. Olha, e, Ranieri, eu arrisco a falar, você já é o 64º jogador que participa do meu quadro, e se eu falar para você que 5% cuidou da sua imagem, como você está me dando aqui de exemplo aqui, foram pouquíssimos. Ninguém teve realmente essa preocupação em fazê-lo dessa maneira. Mas falando ainda do Dorival Júnior, hoje você ainda continua com contato com ele? Você fala com ele? Como é que é o seu relacionamento com ele? Seguidamente falo com ele, quando possível, se ele vem jogar em Caxias, eu estou aqui, eu também tenho meus negócios em Goiânia, vou com frequência para Goiânia, então sempre que possível, quando ele está em algum clube e vai jogar nessa cidade, eu vou fazer uma visita no hotel. O ano passado, no final do ano, eu tive
em Florianópolis a passeio e liguei para ele. Infelizmente, ele não estava em Florianópolis, ia fazer uma visita na casa dele, mas quando a gente não está junto pessoalmente, mas sempre com contato por telefone ou por mensagem, sempre está acompanhando. É um cara que merece todo o sucesso. Estou feliz demais pelo trabalho que ele está fazendo no Ceará, o que merece, né? Tem muita competência e é um ser humano fantástico. Então, pessoas assim só merecem o que há de melhor. Com certeza. Quando eu coloco nos grupos, né, do WhatsApp, nas redes sociais, né, quem eu vou trazer aqui para essa resenha, aí ele falou, pô, Ranieri vai participar? Eu falei, vai. Então ele não ia deixar de mandar uma mensagem aqui para a gente. Ranieri, meu amigo. Aliás, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Uma pessoa com um coração enorme, sempre uma palavra amiga, um gesto carinhoso, um atleta de alto nível que se dedicava muito, e temos ótimas passagens, mas uma delas, principalmente, foi uma partida. Eu estava no Grêmio, ele no Santos, e ele pegou a minha camisa, fomos trocar a camisa, ele pegou a minha camisa e saiu correndo. Pede para ele contar essa história aí. É interessante. Cachorro! Um beijão, fiquem com Deus. Boa! Agora tá vendo? Mentira, Narigudo é um cachorro, é um safado, sem vergonha. Até outro dia eu falei com ele sobre isso. Falei até com o Lucas. Falei com o Lucas, filho dele. Cara, o que ele me aprontou, ele era muito mão de vaca. Sabia que o Júnior, quando a gente jogava na Matonense, ele morava em Araraquara. Ele não pegava a rodovia Washington Luiz ali, porque tinha um pedágio no meio do caminho. Ele não queria pagar o pedágio. Ele ia por uma estrada é verdade isso aí, ele ia por uma estrada de chão, gastava, maltratava o carro, mas não pagava o pedágio. Não pagava o pedágio. Essa história era totalmente o inverso, é um cachorro, porque nós somos Campeonato Brasileiro de 93. Aí terminou o primeiro tempo, ele jogava pelo Grêmio e eu pelo Santos. Mas fomos trocar a camisa, eu tirei a minha e, pô, tu tá tirando a camisa, tu tá o rosto tampado. Quando eu tirei a minha, ele já pegou a minha camisa, não tirou a dele do Grêmio e saiu correndo pro vestiário e não trocou, cara, porque ele não, possivelmente, teria que pagar a camisa do Grêmio, né? Olha só. Não liberava a camisa e até hoje ele me deve esse aí. Outro dia, não tem uns 2 meses que eu falei isso aí com ele, que ele está me devendo essa camisa. É um amigão, pô. Fiquei feliz demais aí pelas homenagens, cara. Só gente boa que toca o coração da gente. Cada história. O Índio falando do avião, o Paulinho McLaren falando do macarrão, agora vem o Dorival falar dessa história. Olha, tá uma diversão, viu? Pô, só gente da melhor qualidade, cara. Que legal. Pô, você conseguiu resgatar esses caras. Que bom. Esse é o trabalho do Esporte Coleções, é isso que a gente faz, viu, Aniele? Aniele, você não tem... Pode falar. Não, por isso que a sua página aí está arrebentando, né, cara? Porque realmente relembrar aí as histórias do futebol, hoje, é claro, o futebol evoluiu por uma série de outras situações, mas assim, o futebol raiz tem o seu valor, cara, tem a sua qualidade, porque era com muita dificuldade, mas assim, a gente relembra isso tudo muito com carinho, porque era sofrido, não tinha as condições que se tem hoje, mas que basicamente a qualidade era muito maior do que se vê hoje, né? Para você aparecer, suplantar os outros adversários, cara, era muito difícil, porque sempre tinha muita qualidade em qualquer time. Tanto dos campeonatos paulistas, que eu disputei 11 campeonatos paulistas. Era uma qualidade. Você pegava os times do interior, você olhava e falava, caramba, os caras vêm forte. Aí eu olhava para o outro time e falava, pô, os caras montavam bem. Então era muito prazeroso jogar esse campeonato. E realmente tinha muita qualidade para suplantar, porque eram adversários que realmente vinham sempre para complicar. É verdade. Aí a gente falou de 86, quando a Inter de Limeira ganhou do Palmeiras, em 90, Bragantino e Novo Horizontino, né? Fizeram a final, e aí foi, né? Então, o futebol do interior sempre muito forte.
Ô, Ranieri, não tem um álbum seu no time do Grêmio, mas a gente sabe que você teve uma. Eu queria que você falasse um pouco da sua passagem pelo Grêmio, que você foi lembrado aqui quando a gente colocou que você viria aqui participar do programa. Perguntaram da sua passagem pelo Grêmio. Cara, do Grêmio eu falo assim com muita dor no coração, essa minha passagem, por quê? Por um lado, muito feliz, porque o técnico Felipão foi o técnico que mais brigou na minha carreira para me contratar. Né? Início de 95, não houve acerto entre as diretorias de Santos e Grêmio, e então acabei permanecendo no Santos. Nesse meio tempo, o Grêmio foi campeão gaúcho e campeão da Libertadores. E era para eu estar no grupo, e infelizmente eu acabei permanecendo no Santos e tendo uma lesão séria que tive que passar por uma cirurgia. E aí eu joguei menos da metade do Campeonato Paulista desse ano de 95. E aí, logo após a conquista do Grêmio, o Felipão veio novamente com a intenção de me levar para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa dos Campeões na época, né? Tinha uma competição que só jogavam os campeões de Libertadores, o Grêmio fazia parte disso. No Brasil, na época, era só Cruzeiro, Santos, São Paulo e o Grêmio. E eram só times campeões de Libertadores. E aí, o que aconteceu? Eu estava em processo final de recuperação da minha cirurgia, e o Felipão me ligou e falou assim, eu quero você aqui. Eu falei, Felipão, eu não estou em condições de jogar ainda. E aí ele falou assim, eu quero você de qualquer jeito aqui. Se você não for meu titular, você vai fazer sombra para o Arilson e para o Carlos Miguel, que eram os 2 meias titulares e 2 meias canhotos. Ok. Então, assim, vim para o Grêmio extremamente feliz, motivado, porque eu fui a única contratação do Grêmio para a disputa do Mundial, em Tóquio, lá no final do ano de 95, com o Ajax. Só que, sim, eu vim num estágio clinicamente em final de recuperação e fisicamente muito aquém. E o time do Grêmio foi um timaço, talvez um dos melhores da sua história. Ao longo de toda a história do Grêmio, se não foi o melhor time naquele ano, mas está entre os 3 melhores times da história do Grêmio. Só houve uma mudança de jogador do início do campeonato para o final, que, na verdade, o titular era o Wagner Mancini, na meia direita, e o Carlos Miguel na meia esquerda. Só que o Wagner Mancini teve uma distensão grande, o Arilson, inclusive, estava sendo emprestado para o Mojimirim, acabaram de mudar isso, o Arilson acabou permanecendo em Porto Alegre e virou titular do time. Então, foi a única mudança do time que iniciou o ano como titular. Era Danley, Arce, Rivarola, Adilson Batista e Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Então, só teve essa mudança do Wagner Mancini pelo Arilson. Era um time muito capacitado, muito entrosado. E aí a minha passagem meio que foi frustrante no Grêmio, porque eu joguei 9 jogos só, fiz apenas um gol de falta lá contra o Atlético Mineiro, mas assim, vim embora realmente muito frustrado, porque era uma grande oportunidade, mas no momento que eu não estava na minha melhor condição, mas que se mantém aí no meu coração até hoje, porque também mantive grandes amigos até hoje, faço parte do grupo de WhatsApp daquela época, né, um grupo que fez história com a camisa do Grêmio, mas infelizmente eu não tive o sucesso que eu queria, mas o Grêmio também, inclusive, é um daqueles 4 times que eu falei que pagou tudinho, pagou tudo que foi combinado, então tem muito o meu respeito. Muito bem, quero mandar um abraço para o Leandro Brandão, que hoje também é o técnico do Grêmio Legends. Leandro, grande abraço, Leandro. E falando de Grêmio, obviamente, a gente tem também aqui alguém aqui do Grêmio aqui que te mandou um alô, né? Não vamos deixar, embora não tenha o álbum, mas tem um alô deles. Salve, galera. Nildão do Bigode aqui, Grêmio. Quero dizer que a bola nos dá muitas coisas, nos dá dinheiro, nos dá fama, nos dá título, mas uma coisa que a bola nos dá é uma amizade, e uma dessas amizades é o nosso craque, camisa 10, Ranieri. Tive o prazer de jogar com ele, conviver com ele no Grêmio. Ranieri
é uma pessoa ímpar, um cara de um caráter, de uma gentileza. Ranieri, te amo, você é top 10, parceiro. Um beijo no coração. Tu é um exemplo para mim. Eu sei o que tu viveu, tua vida, tua família. Então, cara, tu é 10 e a faixa, meu capitão. Valeu, Rani. Um beijo no coração. Fico até emocionado aqui, cara. Nildão Bigode é nota 1000, cara. Gente fantástica. Passamos um período muito curto aí no Grêmio, jogando juntos em 95. É ídolo aqui da torcida. A torcida adora o Nildo. Foi o gol do título da Copa do Brasil em 94, né? E fez história por onde passou. E é o que ele falou, realmente, o futebol às vezes nos dá notoriedade, nos dá o sucesso, mas assim, o que fica, o que a gente deixou lá atrás, essa situação ninguém apaga, né, cara, de relacionamento, de amizade, de fidelidade, e com certeza vamos morrer com ela, com respeito, com empatia, né, com esses caras que fizeram história, mas o principal é as pessoas que são, né? O atleta um dia fica pelo meio do caminho, mas a pessoa sempre vai manter o que é, na verdade, né? Porque se você é gente boa, as pessoas reconhecem, e se você andar errado, as pessoas também sabem, né? E aí tu não vai ter espaço. Então, só gente importante aí, só gente do bem, que é o principal, e que nem eu disse anteriormente, a gente fica feliz porque olha para trás e se orgulha do que deixou. Que legal, quero mandar um abração para o Nildo, por participar aqui do nosso programa mais uma vez. Espero que você esteja gostando aqui dessa resenha, dessa homenagem aqui para você. Eu tô adorando, feliz, emocionado, porque você reunir essas feras todas e para falar da gente e falando bem, pô, mexe com o sentimento, sem dúvida, cara. Pessoal que bom. Fico feliz. Bom, o próximo álbum, que é o último álbum, viu, de 98, o último álbum que você saiu foi esse aqui de 98 do Campeonato Brasileiro. E aí tem uma curiosidade nesse álbum aqui, Ranieri. Você sai em duas folhas diferentes. Uma como craque, que é essa figurinha aqui que eu estou te mostrando grande aqui, né? Sim. E tem você aqui na outra aqui, você no elenco, mas você aqui é o destaque aqui. Vou voltar aqui no álbum. Que me chamou a atenção, olha, de um time que tinha aqui o zagueiro Célio Silva, com passagem pelo Corinthians, tem o Ricardo Pinto, o goleiro, né? Você tem aqui Aloísio, Alex, Fernandão, né? Josué, mas quem foi o craque aqui do álbum aqui foi você, meu amigo. Você tava com moral boa aqui, hein? Não sei se você lembra disso, essa observação, mas me chamou muita atenção aqui. Falei, que legal poder trazer isso aqui para a galera. Lembro sim, Ricardo, isso aí. Inclusive tenho esse álbum também. O Goiás eu tenho uma identificação enorme com o Goiás, com Goiânia. Nessa parte aí eu dei sorte porque eu cheguei um pouquinho antes do Campeonato Brasileiro iniciar. Na verdade, eu cheguei para a disputa do quadrangular final do Campeonato Goiano e nós somos campeões, tricampeão goiano. E eu fiz 4 gols no quadrangular e disputei 5 clássicos com o Vila Nova, não perdi nenhum. Isso aí te dá uma grande força com o torcedor esmeraldino, eles lembram disso até hoje, e nós tínhamos um grupo sensacional. E aí, logo em seguida, iniciava-se o Campeonato Brasileiro, e eu aí, por ter tido uma participação muito boa nesse quadrangular, por ter feito gols decisivos, aí me colocaram aí nessa responsabilidade como destaque do time, mas nós tínhamos muita gente boa, cara. Tinha o que nem você citou aí, Ricardo Pinto, tinha o Túlio, o volante, Célio Silva, zagueiro, Marquinhos, lateral esquerdo, Reidner, Josué, Alex Dias, Fernandão, Araújo, Aloísio Chulapa. Pô, era muito, Ronildo, era muito, o Dil, atacante, também era. Dil, nossa, o Dil, verdade. Muito bom, cara, e você vê, hoje eu estou comandando aí como coordenador e como técnico do Goiás Masters aí, dos Legends,
o Alex Dias, o Ronildo, que nem eu falei, o Araújo, caras que fizeram história. O Araújo, você vê, é o maior artilheiro na história do Goiás. O meu ataque nos Legends lá é Alex Dias, Dimba e Araújo, caras que fizeram história. O Dimba foi artilheiro do Brasileiro de 2003 jogando pelo Goiás. O Alex Dias, eu acho que tem mais de 100 gols com a camisa do Goiás, se não tiver mais, mas é próximo disso. Então, eu lembro com muito carinho, e também ficaram muitos amigos dessa época aí, até hoje. Que bacana. Em breve aqui vamos trazer aqui o Alex Dias, também Dimba, Araújo, toda essa galera aí do Goiás, já pediram, já passou aqui o Aloísio Chulapa, um abraço para o Aloísio também. E, bom, e falando, claro, do Goiás Legends, obviamente tinha alguém aqui desse elenco aqui que quis mandar uma mensagem para você. Vamos colocar aqui na tela. Fala, Ricardo, aqui é Alex Dias, passando aí para falar do meu amigo, né, jogando juntos, Ranielli, carreira linda. Hoje é o nosso treinador do Legends, se Deus quiser, a gente já está na semifinal e vamos passar para a final. Um abraço, Picarebu. Tamo junto, é nóis, bom te ver. Picaribu, mais uma. Hoje, fala pra gente por que Picaribu. Macarrão, agora Picaribu. Alex Dias, um cara sensacional. Pô, amo esses cachorros sem vergonha desses caras aí todos. Cara, sinceramente, eu não sei porque eu chamo ele também de picar de burro. Era uma expressão que a gente usava quando jogava lá em 98, no Goiás. Depois disso, o Alex Dias foi jogar no Paris Saint-Germain, eu fui passear pela França, na época ele me recebeu na casa dele, um cara fantástico, ele que me convidou para comandar e coordenar o Goiás Masters e ser o técnico também, ele que conseguiu, através do bom relacionamento que ele tem, colocar o Goiás nessa competição. Então, cara, esses caras realmente são amigos, né? Porque a gente, no futebol, conhece muita gente, convive com muita gente, mas amigos de verdade, efetivamente falando, você consegue poucos. É verdade. Eu sou um cara muito privilegiado, porque eu tenho muitos que eu considero realmente amigos, né? E muitos, evidentemente, só foram colegas de trabalho, que existe o respeito, mas, assim, a admiração, o contato quase que seguido, famílias a gente conhece, então cria um vínculo realmente de amizade muito grande. Isso aí tu leva para o resto da vida, com certeza. Que bacana, que legal. Bom, passamos então aqui essa homenagem aqui, estamos com uma audiência bacana, bastante likes aqui, a galera tá curtindo. E vamos falar aqui, já que o Alex, né, levantou, né, o técnico aí da Legends, a Legends que vocês jogaram contra o Bahia foi para os pênaltis, né? Que emoção que foi esse jogo. Que campeonato que vocês estão fazendo. A gente recebeu aqui na live também o Vitor, né? Que para mim é um dos craques desse time, né? A gente também trouxe aqui a história dele nos álbuns de figurinhas. E o time do Goiás, olha, tá realmente jogando assim com uma qualidade muito boa, né, Ranieri? Cara, tá muito bom. Eu estou bem animado, motivado para essa sequência de campeonato. A gente pega agora o Inter nas semifinais, um adversário que a gente já jogou na primeira fase, empatamos 1-1. Mas, assim, eu estou esperançoso porque meu time tem muita qualidade, cara. Por mais que não tenhamos feito um bom jogo lá contra o Bahia, a gente saiu perdendo, conseguimos empatar com o gol do Elson de falta, um lindo gol. Depois o Bahia ficou na frente de novo. No final, o Juliano acabou empatando para a gente e nós ganhamos por 4-3 nos pênaltis. O adversário também, o Bahia jogou bem o jogo, mas assim, a gente foi muito abaixo do que pode jogar. A gente até conversou sobre isso, para a gente dar uma melhorada nessa produtividade aí, porque o Internacional realmente tem qualidade também, já nos conhecem também, então é uma dificuldade a mais. Mas eu estou esperançoso, sim, de poder fazer um bom jogo aí, esperar a organização definir a nova data do jogo, ou definir a data do jogo para que a gente possa fazer uma semifinal aí brilhante e, logicamente, buscar a nossa vaga para a final. E aí, do outro lado, também tem outros dois times que estão muito bem, principalmente o Santos, né? Que é Santos e Vasco, outra semifinal. O Santos tem sido o time que mais se destacou aí nessas 3 primeiras partidas aí.
tem um time muito forte que conseguiu juntar aí Dodô, Giovani, Léo, Renatinho, Camanducaia, o Narciso também está fazendo um bom trabalho aí, a gente está de olho desse lado de cá. Verdade. Eu tive a oportunidade de assistir o Santos e Cruzeiro, 3 gols do Dodô de um lado, 2 do Dagoberto pelo Cruzeiro do outro, que jogão que foi aquele. Paulo Miranda, o Santos realmente com o time jogando muito bem, mas o seu time não fica muito atrás não, viu, Ranieri? O Vasco, eu vi o jogo do Vasco e Botafogo, o Vasco só ganhou, na verdade, eu acho que do Botafogo, porque o Sandro foi expulso, e aí o Vasco ficou com um jogador a mais e sobrou, né, mais espaço, né? A gente sabe que tem as limitações físicas e tal, e o Vasco acabou virando o jogo, porque senão acho que não ia dar Túlio ali na semifinal. E eu acredito muito que nesse jogo contra o Inter, pelo que a gente acompanha, é um jogo realmente que eu acho que o Goiás leva um pouquinho mais de favoritismo nesse jogo, até pelo entrosamento que você tem com o elenco, né? A gente percebe que, obviamente, vocês não treinam, não tem uma preparação, mas se conhecem bastante, né? E tem alguns destaques individuais ali que ajudam muito esse time do Goiás, né? Nós temos essa dificuldade, né? Não há treinamento na gente, então tem essa dificuldade, por isso que eu procuro manter aí basicamente o mesmo time para que haja um entrosamento, né? Legal. E em relação, eu também assisti o jogo do Botafogo e Vasco, o Botafogo começou muito melhor, até achei que o Vasco conseguiria a vaga, mas de uma forma um pouco diferente, um pouco mais tranquila, que dominasse mais o jogo, mas não aconteceu. Mas, claro, teve méritos para fazer a virada e tá com merecimento aí na semifinal. O Inter tem uma qualidade muito boa, teve novas inscrições aí de outros atletas, eles vêm forte também. Mas, assim, eu tive uma baixa grande, que é o Jadilson, lateral esquerdo, teve num jogo lá em Alagoas, acabou tendo um ligamento cruzado rompido de joelho, passou por cirurgia. Então, vem a ser um desfalque da gente, já não jogou contra o Bahia, mas, assim, nós temos um grupo forte, cara, um grupo bom, os caras estão comprometidos, não há, evidentemente, esse compromisso de treinamento e tal, mas todo mundo tem esse cuidado e estamos levando a sério a competição, que nem eu passo para eles, é uma alegria, um reencontro por torcedor, principalmente, rever seus ídolos, caras que fizeram história em seus clubes, mas, de uma certa forma, há um compromisso para com a instituição que a gente representa, né, e propriamente com a gente, né, porque a gente está expondo o nosso nome e a gente quer continuar fazendo bonito. Eu não estou atuando, mas minha função também tem um certo compromisso, então exige da gente um cuidado, uma atenção especial para que a gente possa fazer bonito e representar bem, continuar representando bem o nosso clube. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa resenha, e sempre no final, Ranieri, você que foi aí artilheiro tal, a gente faz um pergunta e resposta, bate-bola, e não pode ficar em cima do muro. Tem que... Beleza? Estou pronto. Vamos começar? Então vamos colocar aqui na tela o nosso... Preocupado, mas estou pronto. Craque Ranieri, vamos lá, pergunta e resposta. Um time. Caxias. Um presidente de clube. Antônio Aguiar Filho. Um técnico. Antônio Aguiar foi meu presidente do Santos, ele que me levou para o Santos. Show. Um técnico. Tele Santana. Um camisa 10. Ranieri. Um jogador. Guga. Um objetivo. Não consegui vestir a camisa da seleção brasileira. Era o meu principal objetivo em termos de carreira, um objetivo profissional. Ficou essa frustração. O Ranieri é? Fiel a seus amigos, a seus princípios, linha reta sempre, enfim, é feliz pelo que fez, pelo que faz e pela pessoa que é. Uma mensagem para sua família. Só agradecimento, principalmente citei
anteriormente, meu primo, padrinho, Vanderlei Rama, e que eu considero meu segundo pai e foi um grande incentivador da minha carreira. Muito bem, esse foi o bate-papo com o nosso convidado mais que especial, o craque Ranieri. Ranieri, espero que você tenha gostado do nosso encontro, dessa homenagem para você. Quero agradecer muito por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Foi feito tudo com muito carinho, com muito respeito à sua história no futebol. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol. Pô, Ricardo, eu que agradeço de coração pelo convite para participar, por reunir tanta gente boa aí para poder falar de mim. É muito gratificante, cara. Eu termino realmente emocionado porque juntar essas feras todas aí para falar da gente, e eu sei que eles falam de verdade, de coração, então é isso que gratifica. Realmente, obrigado mesmo de coração. Espero que a galera que acompanhou aí tenha gostado e continue assim, cara. Continue assim porque tuas redes sociais aí vai bombar cada dia mais aí, porque a tua ideia é brilhante, os jogadores gostam demais. Eu acompanhei aquele dia a participação do Vitor também um pouquinho, ficou muito feliz de ser lembrado, mas o que mais atrai essa questão são os torcedores, né, que vão relembrando seus ídolos, e com certeza uma história muito bonita. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço mais uma vez. Isso vai ficar no YouTube. Quando você colocar Esporte Coleções Ranieri, sua história nos álbuns e figurinhas, toda essa homenagem está gravada lá, vai ficar para você se deliciar com a família, curtir com o pessoal. Sucesso aí na Legends. Conte comigo aqui, o que você precisar. Pode contar com o Ricardo, com o Esporte Coleções. Sempre é muito bom estar com vocês. Obrigado, cara. Da mesma forma. Grande abraço aí, fica com Deus, e a quem nos acompanhou também, fiquem com Deus. Muito bem, esse foi o craque Ranieri. Gente, muito obrigado, que audiência maravilhosa, mais de 140 curtidas. E quero agradecer a Panini também, assim a gente se despede. Semana que vem tem mais, a semana nós temos transmissões de jogos aqui também. E quando a gente tiver datas, informações aí da Legends, a gente traz aí as informações. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais.